paz do Pai, do Messias, o Emanuel, a todos os irmãos. Hoje eu vou ler Lucas 11, a partir do versículo 37. Ao falar o Messias estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que o Messias não se lavara primeiro, antes de comer. O Messias, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor do Pai. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo, um dos intérpretes da lei disse ao Messias: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregai os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e provais com cumplicidades as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria do Pai: enviar-lhe-eis eu profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que dessa geração peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo o Messias, o Emanuel, dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Posto que uma multidão de milhares de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou o Messias, o Emanuel, a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam um corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem autoridade para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vende 5 pardais por 2 ases, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante do Pai. Até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem, o Filho do nosso Pai, o confessará diante dos anjos do Pai. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos do Pai. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Pai, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito do Pai não haverá perdão. Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque o intuito desse vídeo é mostrar para vocês: acordem. Estamos mostrando para vocês os assassinos, aqueles que mataram os profetas, aqueles que derramaram o sangue desde o justo Abel, os maus lavradores. Está na hora de acordar e de entender. Pelos frutos se conhece a árvore, irmãos. Está tudo escrito. Mas por vocês serem guiados por esses que se botam de sacerdote, que se assentam na cadeira de Moisés, que não aproveitam, vocês não estão chegando à verdade, que é o Messias, o Emanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23.
Leiam, descubram a verdade. Que nós estamos aqui abrindo e lendo para vocês. Não neguem a verdade a qual o Messias veio revelar, fazendo a vontade do Pai, por seguirem a homens, por seguirem a religião. Para nascer de novo, tem que deixar tudo que aprendeu com o mundo, com os homens, falhos e pecadores, e seguir o único pastor. E vocês vão duvidar do que eu estou falando. Então leiam Mateus 23, leiam João 10, leiam Isaías 56, versículo 9. Eu estou dando as passagens para vocês verem com seus próprios olhos. Leiam. Não neguem a verdade, porque nenhuma blasfêmia será perdoada contra o Espírito do Pai, e aqueles que professaram a verdade e que revelaram através do Espírito do Pai foram os profetas, os apóstolos e o Filho. Maior quem vem do reino, e o Pai é maior. E o Pai enviou o seu Filho, enviou todos os seus filhos do reino para anunciar a verdade. Não esqueçam, haverão as duas testemunhas e não estão sabendo reconhecer a verdade. Como o nosso irmão Robert, que vem fazendo os pedidos. Irmãos, todos os pedidos ao qual ele está fazendo está escrito na palavra. Aquele que professa a verdade, que faz a vontade do Pai através do seu Espírito, não nega a verdade, irmãos. Muito pelo contrário. Mas aqueles que não têm o azeite, que não estão na palavra, que não nasceram de novo, não estão entendendo. Então busquem, porque está muito próximo, irmãos. Nós estamos vendo aí a cada dia. A parábola das virgens está aí. Mateus 25, leiam. Virgens loucas e virgens prudentes. Saíram do sistema religioso, mas não se limparam. E estão contaminados e estão se tornando tropeço para as pessoas. E está escrito, ai daqueles que fizerem um pequenino tropeçar. Então, se não tem certeza da verdade, não falem. Não levem nossos irmãos a errarem. Porque o amor não tem parte com as trevas, irmãos. O Messias não é uma testemunha. Não das duas testemunhas que irão andar durante 1260 dias. Porque a volta dele é nos 1335. Então percebam, há dois homens que ficaram perante o túmulo dele, e esses dois homens que falaram com os apóstolos quando ele subiu, são as duas testemunhas. Todos aqueles que vieram e testemunharam a verdade, deram relatos da verdade do nosso Pai guiando a ele. Mas as duas testemunhas vão vir perante a tribulação. E o Messias só volta no final. Está na hora de entender o que nós estamos falando. Porque está escrito, irmãos. E o que a gente está falando é o que está escrito. Não estamos indo por ninguém. Pelo Pai, pelo Espírito do Pai que estamos professando para vocês e falando. Irmãos, também para aqueles que chegaram agora e que não estão entendendo ainda. Para reconhecer o Pai, irmãos, é o amor. Porque não há proveito na morte, não há glória na morte. Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Então, todo aquele que matou, roubou e destruiu, que quis o melhor do mundo, terra prometida, ser escravo por uma terra prometida, não foi pela vontade do Pai. Porque o Pai não faz acepção de pessoas. O Pai não tem povo separado. E não esqueçam, os fariseus e saduceus é o povo judeu, o povo de Israel, do dragão, da antiga serpente. Esse povo matou, roubou e destruiu para uma terra prometida. Fez sacrifícios de animais e até de crianças, como está em Êxodo 13, né? Então, irmãos, está na hora de acordar e de entender. Porque aquele que professar o Messias, que não negar aquilo que ele veio revelar, vai ser professado diante do Pai e dos seus anjos. Mas aquele que negar,
para defender Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Saul, Salomão, está negando o Messias e vai ser negado perante o Pai. No julgamento, nada vai ficar em oculto, irmãos. Por isso que eu digo, não há proveito na morte, não há glória na morte. O Pai é amor, o Pai nunca mandou matar, roubar e destruir. Pelas obras do Messias a gente vê isso. Então está na hora de acordar. Nós estamos chamando vocês a um lugar preparado. Apocalipse 12, Isaías 35. Estaremos perante a tribulação, mas estaremos no lugar preparado do nosso Pai, irmãos. Não esqueçam. E para entender isso que a gente está falando, irmãos, o sinal para que a gente saia quando a besta se assentar. Então, aqueles que venderam suas coisas e foram, é porque não entenderam. Porque ninguém mandou ninguém ir para nenhum lugar. Muito pelo contrário. Irmãos, quando a besta se assentar, aquilo que está em Mateus 24, que está em Apocalipse 12, que está em Isaías 35, o Pai vai nos mostrar. Não há o que temer. A única coisa que a gente tem que fazer é repartir o pão, a palavra. Mas é como o profeta Isaías falou, né? Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Porque tem o coração duro. Porque vem glória na morte. Porque não reconhecem o amor. Mas ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Ai daquele que se botar de guia, de pastor. Porque esses já têm sua recompensa. Porque eles detêm a ciência, como Lucas falou. Então está na hora de acordar, irmãos. Foi adulterado, foi mexido, foi trocado. Mas a gente está professando a verdade para vocês porque está escrito. O Messias vem em nome do Pai. Emanuel, o Pai conosco. O Pai em nós. Porque nós somos a morada dele. Ele que dá o espírito, o entendimento. Mas para isso, irmãos, tem que nascer que nem uma criança. Esquece tudo que aprendeu. Leia, peça ao Pai de todo o coração que Ele ajude a gente a chegar à verdade. Para que vocês possam chegar ao Evangelho do Reino, da vida eterna. Porque o Velho Testamento, irmãos, só foi conquista, reis, pelo mundo, pelo melhor do mundo. E o Pai diz, não ajuntai os tesouros da terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e sim os do reino. Então está na hora de entender, meus irmãos. A vontade do Pai é que a gente volte à vida eterna, ao reino. E é isso que os profetas, os apóstolos, o Messias veio trazer para nós, o Evangelho do Reino e da Salvação. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço a todos. Eu espero que vocês leiam, busquem, não julguem. Leiam antes o que está escrito, para vocês entenderem o que a gente está falando. Porque está às portas, meus irmãos. Breve a besta irá sentar e reinar. E quando ela sentar e reinar, meus irmãos, e eles estiverem no poder, porque como eu já li para vocês, leiam Apocalipse 12, o dragão com a cauda arrastou 1/3 dos anjos. O dragão passou o seu poder para a besta. É esse que ele fala que viria semelhante a ele. Acordem. Não esqueçam. O Messias veio em nome do Pai, Emanuel, Isaías 7,14. E quando vocês negam aquilo que veio através do nosso Pai, vocês estão rejeitando a verdade para seguir o que o mundo criou. E o que o mundo criou? Jesus Cristo, a besta, imagem e nome aceito por todos. Calculem, Jesus Cristo, Filho Dei, o nome da besta. Calculem, Emanuel, para ver se vai dar os 666. Porque tudo foi revelado pelos filhos do nosso Pai, que vieram do reino, se fizeram menores, para trazer a verdade para nós. E eles não foram ricos e prósperos, irmãos, porque o reino deles não é desse mundo. É como está em Apocalipse, novos céus e nova terra. Então está na hora de despertar, porque nada do que se tem aqui, o ouro e a prata, vai levar a salvação. Porque não é pelo dinheiro, irmãos, é pelo amor.
amor ao Pai e amor ao próximo. Lei do Pai, 10 mandamentos. Não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar. Aquele que fez isso não fez a vontade do Pai, irmãos. Então que proveito há em seguir aqueles que mataram, roubaram e destruíram pelo melhor do mundo? Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço a todos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam, leiam, busquem a verdade, porque está próximo. Paz, irmãos.